Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus estejam em seu coração. Obrigado por estar no nosso canal, assistir esse vídeo. Se for possível, se inscreva, compartilhe. Eu hoje quero deixar uma reflexão a você que de alguma forma está envolvido com a lida ministerial. Você que está envolvido com o ministério ou tem o desejo de servir ao Senhor no santo ministério. O título do vídeo é Pressões Ministeriais. Eu quero embasar-me num texto que está em 2 Coríntios, do capítulo 11, o versículo 28, que diz assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Nessa segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Corinto, no capítulo 11, a partir do versículo 16 até o versículo 33 deste capítulo, ele vai mostrar sobre os sofrimentos que ele havia padecido por amor ao Evangelho. E no versículo 28, ele vai mostrar um pouco sobre a questão das pressões que envolvem a vida do ministro enquanto ele trabalha para o reino de Deus, enquanto ele exerce o seu ministério. O versículo 28, ele vai dizer que além das coisas exteriores, isso na verdade é uma referência ao que ele começa a discorrer no versículo 24, em que ele aponta os sofrimentos que ele havia sofrido no seu corpo, como açoites, naufrágios, situações adversas que aconteceram no plano exterior. E além dessas coisas, ele vai mencionar que pesava sobre ele a questão das responsabilidades e do cuidado com todas as igrejas. As igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado eram igrejas que ele tinha um cuidado, um zelo, e que essa preocupação com essas igrejas, com essas questões ministeriais, faziam com que ele sofresse alguns tipos de pressões no seu âmbito emocional. Eu digo isso porque o termo oprime, que foi traduzido aqui, na verdade é o termo grego epístasis. E o termo epístasis, na verdade, é um termo puramente emocional. Ao pé da letra, a palavra, o termo epístasis, significa pressões, um peso, uma carga que produz desgaste emocional. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo, quando ele diz que além das coisas exteriores, eu tenho pressões da obra de Deus que pesam sobre mim, que é o cuidado com todas as igrejas que eu fundei. Então, observe, quantas vezes na lida ministerial, nós também nos deparamos com situações como essa, pressões que são advindas da obra de Deus, pressões ministeriais. O termo epístase aqui significa pressões, comprimir, e esse comprimir, essa pressão faz com que haja um desgaste emocional. Engana-se quem pensa que no ministério, na realização da obra de Deus, nós não lidamos com dificuldades, com coisas que causam desgaste emocional. O ministro de Deus precisa tomar muito cuidado com isso, porque as multitarefas que envolvem a vida de um pastor, de um ministro, um obreiro na obra de Deus, fazem com que ele, pela responsabilidade que tem, pela posição que ocupa, pelos cuidados que possui, possa ter um desgaste emocional. Eu pergunto a você que me assiste, como vai a sua parte emocional? O apóstolo Paulo não negou essa verdade de que há pressões no ministério. E é interessante que a palavra epístasis, ela significa ser pressionado, ocupando uma posição de autoridade. Ele está dizendo: eu ocupo uma posição de autoridade no reino de Deus. Deus me levantou como apóstolo para fundar igrejas, estabelecer igrejas.
Mas acoplado com essa autoridade que Deus me deu no seu reino, está as responsabilidades que me são pesadas. Então observe, à medida em que nós recebemos autoridade no reino de Deus, galgamos posição de autoridade na obra do Senhor, também vem acoplado questões que são de responsabilidades elevadíssimas, que causam também pressões na nossa vida emocional. E é preciso que estejamos equilibrados quanto a isso. Eu gostaria de pedir ao Senhor Jesus Cristo que eu e você tenhamos muito equilíbrio emocional para sabermos lidar com as questões que envolvem a obra de Deus e a vida ministerial. O apóstolo Paulo diz: eu fico também desgastado emocionalmente com o peso das responsabilidades que envolvem a posição que eu ocupo no reino do Senhor. Paulo fundou muitas igrejas, mas pesava sobre os seus ombros pressões inimagináveis. Agora, o que me chama a atenção é que em nenhum momento o apóstolo Paulo ele deixou que esses desgastes emocionais influenciassem a sua obra, influenciassem o seu trabalho para o reino de Deus. Fique esse alerta para mim e para você. À medida em que nós crescemos no reino de Deus, cresce-se também as exigências, as demandas. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para podermos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Talvez, querido amigo, companheiro de ministério, você está enfrentando momentos difíceis na vida ministerial, pressões de todos os lados, mas nunca se esqueça, você tem a ajuda do Espírito Santo para lidar com todas as circunstâncias. Afinal, a obra é de Deus. Deus te abençoe.